Olá, queridos e queridas da comunidade da Vila. Muito bom estar aqui mais uma vez para mais uma celebração. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. E aproveita esse tempinho para chamar aí quem estiver na sua casa, para perto de você, para a gente começar esse momento de celebração. Queria ler um texto que está lá em Salmos 139, versículo 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. E nada melhor a gente ter essa certeza de que a gente não precisa se esconder, e nem que a gente quisesse se esconder, a gente conseguiria. Porque Deus conhece o nosso íntimo, e Ele sabe... E Ele nos ama antes da gente existir. E a gente vai cantar um pouquinho sobre isso agora. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste vem. Mesmo sendo tão rebelde e vão, tu me amaste, me estendeste a mão. Já me deste tanto amor e paz. Eu só te peço uma coisinha a mais, pra que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste vem. Mesmo sendo tão rebelde e vão, tu me amaste e me estendeste a mão. Já me deste tanto amor e paz. Eu só te peço uma coisinha a mais, pra que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Amém. Já passou e o que ainda há de vir, tu conheces muito bem, Senhor. Cada um dos meus anseios, sonhos e necessidades, tu conheces muito bem, Senhor. E mesmo sinto agora dentro do meu coração, tu conheces muito bem, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. Tu sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. Tudo que já passou e o que ainda há de vir, tu conheces muito bem, Senhor. Cada um dos meus anseios, sonhos e necessidades, tu conheces muito bem, Senhor. E mesmo o que sinto agora
dentro do meu coração. Tu conheces muito bem, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Sabes do meu amor por ti. Tu sabes de todas as coisas. Sabes do meu amor por ti. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, Senhor. Obrigada porque o seu amor vai além do nosso entendimento. Te agradeço porque o Senhor nos ama antes da gente existir, Pai. A gente não consegue ter dimensão do tamanho desse amor e nós somos muito gratos, Pai, pelo teu cuidado e porque o Senhor está presente na nossa vida a cada momento, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Queria passar a palavra. Oi, gente, tudo bem? Da comunidade da Vila. Antes da gente entrar na palavra, eu gostaria de trazer um recado aqui. Eu queria agradecer a todos que responderam. Nós tivemos uma resposta muito expressiva, praticamente
todos ali representantes ali da comunidade da Vila, um número significativo, e 50%, mais que 50% na verdade, falaram que estão dispostos a voltar ao culto presencial de forma com distanciamento social e toda a higienização. Eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, que a comunidade da Vila tem consciência que ainda a pandemia não acabou. A gente ouviu, todos os pastores leram todas as respostas que foram dadas, nós acolhemos em oração e alguns critérios vão ser estabelecidos antes de qualquer volta. Primeiro, nós estamos ouvindo a comunidade da Vila, toda a comunidade como assembleia. Então, assim, a sua opinião é importante e foi importante. Segundo, nós estamos ouvindo a opinião das nossas autoridades, olhando a curva móvel da nossa grande São Paulo e também do nosso estado. Sempre de olho, a gente sabe que talvez está chegando a segunda onda e a gente não teria culto presencial com qualquer vestígio de aumento de mortes e contaminação. Terceiro, a gente está ouvindo a opinião dos membros médicos e cientistas. Sim, nós temos pessoas da área que estão na área da vacina e na frente, no campo de batalha ali contra o coronavírus, e a gente tem consultado eles. E outro critério é como os pastores têm visto nos seus aconselhamentos, a gente tem bastante aconselhamento, como a gente tem visto o coração das pessoas e as doenças sobre o isolamento que tem causado também. Então, sobre todos esses critérios e debaixo de muita oração, nós estamos nesse tempo aqui nos preparando. A previsão talvez janeiro e finalzinho de dezembro, mas nada está tão certo. Nós estamos aqui em oração, mas já nos preparando para ter nossos cultos presenciais. Nós estamos dando plantão, nós pastores estamos dando plantão às terças-feiras lá na comunidade da Vila. Então, caso você queira nos encontrar com todo o distanciamento, alguma coisa que você precisa de algo pessoal, você pode nos encontrar e marcar também. Esteja orando por essa volta, que ela seja totalmente consciente e que a igreja possa estar reunida. Enquanto isso, a gente possa se reunir nesses cultos que a gente tem online e assim a gente louvar ao Senhor e aprender de Deus como igreja, tá bom? Deus abençoe vocês. Oi pessoal, tudo bem? E agora eu tenho o prazer de trazer aqui para esse espaço o Felipe Mesquita. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. É Felipe com I, não é Felipe não, né? Por favor. É Felipe, igual na Bíblia. Mamãe, igual mamãe fez lá na certidão. Se ela estiver assistindo e eu falar Felipe, o que acontece? Ela vai pedir seu telefone, vai te ligar e vai falar assim, olha, é Felipe o nome do meu filho, não é Felipe, tá? Tô brincando. Legal. Mas, então, o Felipe, ele não é propriamente membro da comunidade da Vila, mas ele é um agregado, né, entre aspas. Ele é alguém que começou a caminhar com a gente tem um carinho com ele, e é um prazer tê-lo aqui. E eu queria que você contasse pra gente, Felipe, como é que você veio parar na igreja, né? O que você veio fazer aqui? E conta um pouquinho dessa história sua com a comunidade da Vila. A minha história com a comunidade foi muito legal, porque foi através do meu irmão, Felício, e a esposa dele, a Luana, seu filhinho Natan. Eles frequentavam a igreja já há um tempo e vocês estavam prestes a mudar para um novo espaço, e eu fui convidado pelo meu irmão a apresentar um projeto para o Paulo, mandar um portfólio para o Paulo da empresa, né? Nós temos uma empresa de locação e instalação de equipamentos. E aí, conversando com o Paulo, a gente se entendeu no projeto e começamos a caminhar junto. Foi aí que a gente foi para um lugar novo, visitamos, conhecemos, e na hora H descobrimos que não tinha ninguém para fazer o projeto de som. Imediatamente eu queria interromper o projeto de luz para poder fazer só o projeto de som, que era o mais importante, mas acabou que a gente fez tudo e aí conheci o Paulo, que é uma pessoa incrível também, e a gente começou a ir, a frequentar, e no meio de tudo isso, quando a gente estava prestes a terminar o projeto, a conclusão de tudo, instalação, passagem de som, um dia antes, roubaram o meu carro, aí na frente da igreja, abriram o meu carro, roubaram todos os meus equipamentos, e eu fiquei muito triste, arrasado, fui para casa arrasado. No outro dia voltamos, fizemos a instalação, terminamos tudo,
E alguns dias antes da inauguração, se eu não me engano, o Paulo me chamou e falou, olha, nós conversamos com o conselho e aconteceu uma coisa muito incrível aqui, inédita, que nós resolvemos pagar os seus equipamentos, se juntamos aqui para pagar e tal. E eu fiquei, cara, muito feliz e muito surpreendido, porque isso nunca aconteceu. E eu nunca imaginei que ia acontecer e nem esperava, porque eu estava como uma empresa prestando serviço. E a partir desse momento, a minha visão mudou assim em relação a tudo isso. Eu falei, cara, esses caras são igreja mesmo, é isso que a igreja faz, é isso. E foi muito louca essa experiência. Acho que tanto para mim, até conversando com o Paulo, ele falou que foi para eles também, foi uma experiência assim, acho que de Deus para a gente mesmo, sabe? E foi aí que os laços foram se apertando e os caminhos foram assim, e a gente está hoje assim, caminhando. Eu tenho um carinho imenso por todo mundo, pelo Wagner, Paulo, Marcos, você também, e enfim, a gente está aí nessa caminhada junto hoje. E Felipe, você como profissional da área, eu sei que você faz muitos eventos, né? Shows. Esqueci qual mais tipo de evento que você faz, mas depois você A gente conta. faz eventos sociais, eventos corporativos, shows, feiras, todo tipo de evento que precisa de audiovisual a gente faz. Tá. E eu imagino que nessa pandemia deve ter quase zerado para vocês a demanda de serviço, né? Como é que você atravessou essa fase difícil e que lição fica para você na parte espiritual do ano de 2020? Olha só, praticamente 6 meses nós ficamos parados, totalmente parados, porque a nossa área de atuação, a gente precisa da aglomeração. A gente precisa que aconteçam as aglomerações nos eventos para a gente poder trabalhar, criar estrutura para isso. Como não houve uma solução, também fecha tudo, agora abre, não abre, agora, enfim. Os 6 primeiros meses foi muito difícil mesmo, assim. Raspamos o tacho, assim, sabe? E graças a Deus, depois, agora, 2 meses para cá, as coisas começaram a melhorar. Só que engraçado, olha só. Em setembro, eu peguei o Covid aqui em Londrina, no Paraná. Estava trabalhando, 2 dias depois, peguei o Covid aqui. Passei muito mal, descobriram depois de 6 dias que eu estava com Covid, porque os sintomas não eram de Covid, porque atacou só o meu intestino, sabe assim? E não tive nada de respiratório, então por isso que demorou. Eles pensavam que era dengue e não Covid. E eu fiquei muito mal e eu tive uma das maiores experiências, se não a maior da minha vida. E ali eu vi Deus tendo cuidado comigo, cuidando de mim e não deixando que eu piorasse. E minha recuperação foi muito rápida, graças a Deus. Mas a lição que eu tiro desse ano, cara, é uma lição de valor. Sabe uma coisa tão simples que você não fazia, que você não faz? Você fala, cara, que coisa importante, assim, ouvir mais as pessoas. Eu falo demais, falava demais, assim, então hoje eu respiro, hoje eu ouço mais. Então, assim, eu aprendi a dar valor às coisas mais simples, assim, da vida, sabe? Como dar valor às coisas que realmente importam, sabe? Uhum, que legal. Você falou várias vezes aqui em Londrina, aqui em Londrina. Você está em Londrina, não é isso? Isso, eu estou aqui em Londrina hoje, terminando uma instalação de uma outra igreja aqui, uma iluminação e sonorização de uma outra igreja, e hoje eu estou aqui em Londrina, sim. Ok, então eu te agradeço, viu, Felipe, por compartilhar com a gente a sua história, por abrir um espaço na sua agenda. Eu sei que estava na correria aí, né, tá viajando e separou esse tempo para a gente bater esse papo. Muito feliz, viu? Imagina, eu que agradeço vocês aí do fundo do meu coração e pela nossa amizade, por todo o carinho. Gosto muito de vocês todos, amo assim, do meu coração. O Marcos, o Paulo, o Wagner, o Gustavo, você, toda a galera aí do audiovisual, o Pedrão, um beijo para vocês, assim, muito obrigado por esse espaço, porque eu queria muito compartilhar esse momento, sabe, com vocês, assim, de tudo que aconteceu, a minha história com a igreja, que agora vai até o fim. Que joia. E agora nós seremos abençoados mais um pouquinho através da palavra de Deus, trazida pelo pastor Gustavo da Hora. Tchau, pessoal. Olá, comunidade da Vila, tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe agora nesse momento de palavra. Esse é o desejo do meu coração, e que o Senhor fale com você, que fale diretamente ao seu contexto, mesmo
por meio da sua palavra que atingiu pessoas em tempos e eras tão diferentes, né? Jesus mesmo fala que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não. Dessa forma, a gente vai se debruçar diante da palavra. Eu gostaria de ler o texto de Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 13 a gente vai ler. Diz assim na NVT, nova versão transformadora: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Senhor, fala conosco, nos ajuda a entender a sua autoridade, o que significa ter saído do reino das trevas, do domínio das trevas, do poder das trevas e tendo sido transportados, tendo sido levados para o reino do seu Filho amado. Nos ajuda a entender isso na prática, no nosso dia a dia. Nesse momento é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito interessante nesse texto, logo me chamam a atenção algumas coisas. Paulo está falando para os colossenses, a igreja que estava em Colossos, e o apóstolo Paulo nessa circunstância estava preso, estava sob o domínio de forças romanas, numa prisão, e de lá ele escreve essa carta, escreve algumas outras cartas, inclusive essa para os colossenses. E Paulo então vai fazer algumas considerações. Então nesse trecho ele fala, pois ele, e como você pode ler um pouco antes, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Está se referindo ao Deus Pai. E eu acho muito interessante aqui, a princípio, ele diz que nós fomos resgatados, nós fomos libertados, nós fomos libertos então dessa autoridade, desse domínio que as trevas tinham sobre nós. As trevas, então, é uma linguagem bíblica que se refere a um sistema de coisas, a um governo, às autoridades desse mundo que não se submetem a Deus, né? Seja visíveis ou invisíveis, né? Existem poderes que são estabelecidos. A gente vai falar um pouco mais sobre o que quer dizer, de alguma forma, algo que exerce a autoridade sobre nós. E ele está falando sobre aquelas pessoas que lá em Colossos estavam preocupadas com duas formas, mais ou menos, basicamente, né? Duas formas de autoridade ali. Uma era as autoridades espirituais, que eles achavam, né? E ficavam com medo de que tanto os deuses que o restante do povo tinha, ou eles mesmos tinham tido antes de conhecer a Jesus Cristo, uma série de superstições que haviam na época, uma série de receios que eles tinham do poder desses seres, do poder de seres que, vamos dizer, estavam ali, de alguma forma, poderiam exercer uma influência na vida deles. E eles tinham esse receio. E por um outro lado, que Paulo vai tratar também mais adiante, eles tinham o receio e recebiam o confronto do que a gente chama de judaizantes, que eram aquelas pessoas que aparecem em várias cartas de Paulo, né, mas que iam andando nas igrejas
principalmente nos lugares onde a maioria dos cristãos eram convertidos do paganismo e não judeus, né? Esses judaizantes iam então andando por ali, nessas comunidades nas quais Paulo e outros colaboradores, como o caso de Epáfras ali em Colossos, tinham passado e pregado, e de repente agora os judaizantes vinham dizer, não, agora vocês têm que guardar a lei, têm que se circuncidar. Então, o pessoal de Colossos estava meio dividido, afinal de contas, né? Quem que está falando a verdade? Será que são os deuses antigos, os costumes da cidade, os medos, as superstições que haviam? Será que essas entidades ali, de alguma forma, exerciam algum poder sobre eles? Você já teve algum receio disso, algum medo disso na sua vida? De que pudesse existir algum outro ser que te influenciasse para mal na sua vida? Então, os colossenses também viviam um pouco disso. E do outro lado, essa questão dos judaizantes, que traziam um discurso de que não, vocês estão fazendo errado, para ser cristãos verdadeiros, vocês têm que se circuncidar, guardar a lei de Moisés. E então eles estavam muito parecidos comigo e com você hoje, em muitos momentos da nossa situação no Brasil e no mundo. Por exemplo, no que diz respeito à pandemia, essa questão, quem será que está certo? Se vê um dado, alguém vem e fala uma coisa, e depois vem uma outra, não, esse aqui tem autoridade, fala o contrário. Ou nas questões, por exemplo, políticas, em que um lado fica tentando desmentir completamente o outro. A gente viu isso no período recente de eleições e vamos continuar vendo aí, talvez, em alguns lugares onde tem segundo turno, como na cidade de São Paulo, sempre essa questão de que você ouve uma coisa e depois do outro lado você ouve uma coisa que é completamente oposta àquilo, desmentindo, e fica, né, um mente, o outro desmente, e você já não sabe quem está falando a verdade. Existe uma crise no que é a verdade no nosso contexto hoje, né? Mesmo as notícias, qual veículo você pode confiar? Então, muita gente acaba escolhendo um lado, escolhendo um determinado veículo e tentando, né, se resguardar, ou pelo menos, eu acho que esse lado pode estar falando mais a verdade, né? Mas a gente, independente quando tem um fato contraditório, de alguma forma, um é verdade e o outro não, né? E nem sempre a gente sabe quem está falando, o que é real e o que não é real. Então, vamos prosseguir nessa questão, então, de crise de autoridade. O que será, então, que é uma autoridade? O que é uma autoridade sobre a sua vida? Geralmente, a gente tem uma dificuldade com esse termo de autoridade, sobretudo nos tempos que a gente vive, né? Geralmente, o que a gente ouve autoridade, a gente entende sempre autoritarismo, que é como se fosse alguém que tenta impor a sua autoridade, né, sobre você, tentando fazer com que você faça aquilo que ela quer. Na realidade, eu vou para uma outra definição que pode ajudar a gente a entender um pouco mais. O que tem autoridade sobre sua vida? Quem ou o que tem autoridade sobre a sua vida? Uma pessoa que tem autoridade sobre você é uma pessoa que pode alterar a sua vida. Quanto mais alguém ou algum sistema pode alterar a sua vida, mais autoridade ela tem, né? Embora são palavras diferentes aí, alterar de outra origem, né? Com L, a autoridade, mas a gente está fazendo esse paralelo aqui. A autoridade é com U, né? Mas a gente está fazendo esse paralelo aqui de quem pode mais mexer com a sua vida, quem pode mais modificar a sua vida, quem mais tem o poder de tomar uma decisão e com essa decisão modificar a sua vida. Então, pode ser uma coisa como, por exemplo, a moda, tendo autoridade sobre a vida de uma pessoa, ditando como eu devo me vestir, e de repente muda a moda e aquilo tem que mudar o meu comportamento, a minha forma de vestir. Estou dando um exemplo aqui, né? Mas aquilo influencia de uma maneira que altera o meu comportamento, altera aspectos da minha vida. Desde um exemplo mais simples como esse, até exemplo, por exemplo, quando a gente fala da autoridade política, uma decisão que alguém toma, quanto mais poder essa pessoa tem, quanto mais a decisão que ela toma
vai interferir no seu dia a dia, por exemplo, nas questões econômicas ou nas questões jurídicas ou judiciais, uma alteração numa lei. Quanto mais isso exerce influência sobre a sua vida, altera o seu modo de viver, mais autoridade tem sobre você. E é muito interessante a gente olhar para isso, porque de alguma forma, então, essa autoridade ela pode ser uma autoridade consentida, uma autoridade voluntária na qual você se submete, você escolhe se submeter àquela autoridade, como, por exemplo, um professor ou alguém que é um guru de determinada área do conhecimento ou do modo de viver. Você se submete voluntariamente àquilo, você confere autoridade ao deixar que aquilo influencie a sua vida, que altere o seu modo de viver, né? Você considera que o que aquela pessoa está falando é uma realidade e que portanto, passível de obediência ou de agir de acordo com aquilo. E, por um outro lado, você tem essa autoridade, então, que é uma autoridade involuntária, é uma autoridade que mesmo sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento, pode alterar a sua vida. Então, pode ser os poderosos do nosso mundo, alguém que exerça um poder de coerção, então alguém que às vezes tem uma arma num determinado momento, ela acaba exercendo uma autoridade por questão de coerção, pela força da ameaça, do medo, mas acaba exercendo uma autoridade ali que é mais parecido com o que a gente chamou de autoritarismo, mas naquele momento ela tem esse poder de alterar ali, inclusive a sua vida, dependendo, né, do tipo de arma ou de coerção que ela está usando, de ameaça, né? Mas também outras influências que às vezes podem ser involuntárias. Outras autoridades sobre nós, por exemplo, são os nossos pais. Tem um dado momento onde a gente vai crescendo e a gente escolhe obedecer ou não os nossos pais, mas, por exemplo, em alguma situação, em outra, mas os nossos pais acabam determinando o lugar onde a gente vai nascer. Então é uma influência grande sobre nós e que a gente não necessariamente aquilo passou pelo nosso consentimento. Né? Os nossos pais tomam decisões quando a gente está na infância, onde a gente vai estudar, onde a gente vai morar. Os nossos pais tomam decisões que nos afetam economicamente. Então exercem ali uma autoridade sobre nós. Né? No caso dos pais, sempre tentando, né, na maioria das vezes, tentando acertar, tentando fazer o que é melhor para a gente, mas coisas que sim interferem na nossa vida. E quer ver outra coisa complicada, mas que exerce autoridade sobre nós, muitas vezes pode ser negativa, ou são os nossos chefes, às vezes, né, os nossos colegas de trabalho têm alguma influência sobre nós, né, mas quem está hierarquicamente acima acaba interferindo mais, como, por exemplo, uma redução de salário, uma mudança de atribuição, ou até chegar num ponto de fazer com que você perca aquele trabalho. Uma influência grande e que aquela pessoa, de alguma forma, exerceu essa interferência na sua vida, porque, de alguma forma, ela tinha o poder para isso. Né? E não necessariamente você consentiu com isso. Né? Então, dessa mesma maneira, como a gente viu na mensagem anterior, na semana passada, o pastor Marcos falou sobre a questão da gente estar em Adão, de alguma forma. As ações de Adão e Eva, dos nossos ancestrais, de alguma forma, elas influenciaram, elas causaram uma interferência, elas causaram uma alteração no modo que todos os seus descendentes depois iam viver. Esse é um exemplo, né, de como a gente, de alguma forma, desde então, pela ação, né, dos nossos antepassados, a gente tem influência disso. Como acontece também com os nossos avós, mais para trás, né, os nossos ancestrais, dos mais distantes até os mais próximos. Essas coisas interferem na nossa vida. Então, no caso
desde que em Adão a gente experimenta as consequências aí do afastamento do ser humano de Deus, onde Adão, que conversava, né, o ser humano, a humanidade que conversava diretamente com Deus, o macho e a fêmea, e de repente eles dão ouvido, dão autoridade à serpente. Eles conferem autoridade à serpente quando ela diz: não, isso que Deus falou não é verdade. Se você for por mim, se você vier na minha, se você confiar aqui no que eu estou falando para vocês, vocês não vão morrer de jeito nenhum. Vocês vão ficar mais parecido com Deus, né? Tomando o fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha falado. O dia que comer desse fruto vai ter uma consequência que é uma consequência de morte. Isso vai gerar morte para você, para quem está perto de você, para quem vem depois de você, para os seus descendentes. Então é uma questão aí de autoridade. Então desde Adão, dessa questão onde o ser humano acaba escolhendo um modo de vida sobre o qual todos nós nascemos, que é um modo de vida em rebelião, vamos dizer, em desconexão com Deus, aí a gente já nasce nesse contexto do que o apóstolo Paulo está chamando sobre o domínio das trevas, sobre a influência forte, sobre quase que uma autoridade desse mundo em que a gente vive, a revelia de Deus, né? E existem seres que patrocinam isso, que também estão à revelia de Deus, e é muito interessante porque Jesus chama, né, o governante deste mundo, se referindo a Satanás, né? O príncipe desse mundo está vindo, o governante desse mundo, aquele que tem o domínio sobre esse sistema de coisas sem Deus, essa ordem vigente que desconsidera Deus de uma forma provisória, né, como se por uma permissão de Deus, mas que esse estado de coisas não tem como permanecer para sempre. Então é uma forma só provisória, mas por enquanto é possível que seres vivam, Deus mantém existindo seres que inclusive vão contra aquele que é o Criador da vida, vão contra a vida, contra a luz, por isso, contra o amor, contra a verdade, né? E mesmo assim, por enquanto, permanecem provisoriamente existindo até que Deus exerça e termine de exercer completamente o seu juízo no último dia. Então, nesse sentido, a gente olha para esse texto que a gente estava num estado, a gente estava numa maneira de viver que ele chama de domínio ou poder das trevas. Poder onde trevas no sentido de sombras, no sentido de ausência de luz, em que, vamos dizer, não existe propriamente dito o escuro, né? No sentido não é uma força em que eu jogo o escuro para dentro de um lugar, ele simplesmente é a ausência da luz. Quando há uma ausência de luz ali, aquele ambiente se torna sombrio, aquele ambiente se torna em trevas, né? O sentido original de trevas, a princípio, passa por essa ausência de luz, e que nesse caso aqui está se referindo então a todo esse sistema rebelde a Deus e que muitas vezes que influencia na nossa vida, que tem uma determinada influência e uma autoridade. Porém, essa autoridade ela é limitada no momento em que, como acontece com um cômodo quando está tudo escuro, né, sem a luz, com a luz apagada, e de repente você acende a luz, de repente aquele cômodo já tem as suas trevas dissipadas, né? Então, dessa mesma maneira, a gente vê que Deus nos resgata desse ambiente, desse controle, dessa autoridade a qual fomos submetidos desde que já nascemos num sistema caído de coisas, onde pessoas afetam a vida das outras para bem e muitas vezes para mal, né? Mas a gente é resgatado desse domínio, dessa autoridade absoluta, dessa influência máxima que as trevas têm sobre
os seres humanos, e de alguma forma Deus nos transporta para o reino do seu Filho amado. Deus nos leva, nos conduz, nos tira de um determinado modo de existência e nos leva a um outro modo de existência. É interessante ver o paralelo, né? Deus nos resgata, tira daqui e coloca ali, nos transporta, nos transfere, nos leva para um outro reino. É interessante porque Deus transportou a gente de onde para onde? Qual era o lugar que a gente estava? E qual lugar a gente foi parar? É muito interessante essa noção, né? Você fala, poxa, mas eu continuo vivendo no mesmo lugar. Eu passei, né, a conhecer Jesus, ter minha vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Cristo, pelo o Pai, mas eu estou no mesmo lugar. É muito interessante que às vezes a gente pensa no reino como um lugar geográfico. O reino de Deus, ou quando fala o reino dos céus, a gente pensa que é um lugar fora da nossa realidade. Enquanto está dizendo aqui que Deus já nos transportou. A ideia do verbo é uma ideia de uma ação que já aconteceu. É uma ação que já estamos, de alguma forma, no reino. Então, o que é esse reino? Se eu não mudei de lugar, o que significa esse reino? Então, esse reino, em paralelo com o que foi dito, né, da autoridade, agora é uma nova autoridade, é estar sob a autoridade de um outro rei, livre da autoridade das trevas e agora sob a autoridade, se submetendo à autoridade do rei do reino, né? Então é muito interessante, Deus nos transporta de uma condição para outra condição de quem está se submetendo a um outro reinado, a uma outra autoridade. E essa autoridade não é uma autoridade de alguém qualquer, é a autoridade do seu Filho amado, do Filho amado de Deus, né? Em quem temos a redenção dos nossos pecados, ou uma tradução que eu acho que fica muito mais próxima, na NVT eu acho interessante que ela traz isso, nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados, né? E dá essa ideia de comprou ou redenção, que é usado em outra tradução, essa ideia de alguém que paga a carta de alforria, alguém que paga o direito à liberdade, alguém que liberta alguém que estava sob uma autoridade opressora e de alguma forma liberta e torna aquela pessoa livre agora num outro contexto. Então, esse reinado do Filho. E quem é esse Filho? A princípio, quando eu bati o olho aqui, e geralmente algumas pessoas podem ter uma visão que se chama, né, maniqueísta do mundo, é como se fosse tá muito estranho isso aqui, como é que é essa história de o domínio das trevas, o reino das trevas contra o reino da luz, o reino do Filho, e o maniqueísmo é um pouco essa ideia de que, como se dissesse que existem forças iguais, uma força do mal e uma força do bem. É muito interessante porque para que houvesse o tal do maniqueísmo, essa luta do bem contra o mal, como se fossem forças iguais, né? É necessário que elas fossem forças de mesma proporção, mas Jesus é acima, né, do reino das trevas, do domínio das trevas. Jesus é antes, Jesus é a origem, Jesus é o fim, ele é antes de todas as coisas, ele é sobre todas as coisas, como essa poesia que aparece no texto que a gente leu, vai dizer sobre quem é esse Jesus, quem é esse Filho, né? Tudo começa nele e tudo converge para ele, toda a realidade, tudo que foi criado. Olha só que coisa mais interessante, não é só um reino qualquer, se sai de ou um reino igual, um reino equivalente, né? Forças antagônicas, embora elas sejam contrárias à força das trevas, resistindo à luz, mas a luz, como a gente viu, ela que é a luz que existe, é a luz que quando chega, não tem a opção das trevas ou da sombra querer se impor para cima da luz. Isso é muito interessante e forte. E fala a respeito de Jesus, que tem toda a autoridade sobre nós. Olha só, o Filho, esse Filho amado,
que é o rei do reino, ele é a imagem do Deus invisível, né? E é supremo sobre toda a criação. Então, se os colossenses, ou se eu e você estamos hoje numa crise de identidade, peraí, quem tem poder sobre? Quais são as forças, quais são os seres, quais são as entidades ou forças espirituais que de repente podem me prejudicar ou não? Aqui vai dizer que o Filho é a imagem do Deus invisível. Esse rei do reino, do novo reino no qual a gente é colocado, é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Olha como não existe uma correspondência de iguais. A força das trevas é a força da luz. Não, Jesus Cristo, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos. Como o quê? Como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Olha que interessante. Né? Então, Paulo está tranquilizando os colossenses e dizendo: não existe ninguém na hierarquia espiritual de seres que existem, possam existir e que possam ser atribuídos por outras pessoas como não, esse é um ser forte, não existe nenhum ser, é o que a Bíblia declara, que seja maior que Cristo. Cristo tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, no sentido de que tudo que existe é com a permissão de Deus. Tudo que existe de seres e coisas criadas é regido. Quem tem a última palavra, vamos dizer assim, não é que tudo que acontece é vontade de Jesus, mas no sentido em que Jesus tem a última palavra sobre as coisas que acontecem. Um dia isso vai ser plenamente visto, onde a vontade dele não poderá mais ser desobedecida. Por enquanto, ele permite um estado de coisas em que alguns seres, como os seres humanos, podem viver como se ele não existisse. Porém, um dia, né, ele que harmoniza todas essas coisas, que mantém tudo em harmonia, um dia, ele que como diz o texto, a cabeça do corpo, que é a igreja. Não só da igreja, né? Ele é a cabeça da igreja, mas é a cabeça de todos os seres que existem. Ele é o princípio, cabeça do corpo, que é a igreja, né? E ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, né? Falando de todos os seres humanos que já existiram. Não existe nada, nem ninguém que pode estar acima dele. Se ele é supremo, se ele é sobre todas as coisas, e ele permite que seres existam, inclusive não se submetendo ou tendo algum espaço em que não se submetem a ele, isso ele faz às custas de si mesmo. É muito interessante que tem um texto do apóstolo Pedro que vai dizer que Jesus é o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Em outras palavras, né, ele, para que a criação acontecesse, ele se responsabiliza às custas de si mesmo por essa própria criação, como se fosse assim: não, eu vou deixar eles livres para tomar as decisões, mas mesmo que esses seres tomem decisões que gerem morte para eles mesmos, eu vou resgatar, eu vou dar minha própria vida, eu vou encarnar e vou reconciliar às custas de mim mesmo todo aquele que crê em mim. É muito interessante isso, né? Porque Jesus, além de ser esse cordeiro morto antes da fundação do mundo, Jesus é como se fosse, e Paulo vai usar essa linguagem, Jesus é a chave da existência, não só humana, mas de tudo que existe, visível e invisível, do universo visível, do multiverso invisível, de toda aquilo que a ficção ou a física quântica alcança e não alcança. Jesus é Senhor sobre tudo isso. Dessa forma, na cruz, por meio do sangue de Jesus, é que o Criador reconcilia consigo. Às custas, Jesus se entrega, às custas de si, ele viabiliza a existência de tudo. Por esse que nos resgatou, por esse que nos libertou, né, nesse reinado dele, nessa nova autoridade que ele tem sobre a minha vida e sobre a sua. Então, dessa forma, eu gostaria que você pensasse na sua vida,
Como você tem considerado a autoridade de Cristo? O que você foi lembrado nesse momento de palavra sobre a autoridade que Jesus tem sobre a sua vida, e não só sobre a sua vida, sobre todas as áreas do saber, do conhecimento, sobre o universo, e que mesmo que pareça que por enquanto, durante um período de tempo, pareça que outros seres têm autoridade, Jesus é quem tem a última palavra. Todas as áreas do conhecimento, por exemplo, essa semana passada eu falava com uma estudante de uma determinada área e dizendo o quanto que todas as áreas do saber convergem em Jesus. Então, falando sobre era um estudante de psicologia, então a gente falando sobre a psique humana, o quanto que Deus nos criou e as coisas que vão sendo descobertas no contexto da psicologia, por exemplo, Jesus já tinha conhecimento de todas essas coisas, né? Às vezes não nesses termos que se coloca, mas muito mais do que os termos em que se coloca, porque Jesus nos criou a nossa psique, a sua imagem, semelhança de alguma forma, seja nas áreas como eu disse, da física quântica, seja na área da medicina, o funcionamento do corpo humano, na saúde. Deus nos criou, Jesus sabe todas essas coisas, nele habita, né, toda a plenitude. Isso é algo que consola muito meu coração, que me traz essa paz. Nem tudo a gente como cristão vai saber nesse momento, enquanto a gente vive, até que ele volte. Nem tudo a gente como cristão vai ter a autoridade sobre, no sentido de dominar, por exemplo, as áreas do saber, como eu citei, mas sabemos que o nosso Senhor, o Rei do nosso reino, tem domínio sobre todas essas coisas. Nenhuma delas ele não estava sabendo, não foi informado das últimas notícias científicas. Ele está acima disso, assim como todas as áreas também da nossa vida. Então, que Deus te abençoe, é o desejo do meu coração, nessa semana que se segue. Que Deus se revele a você, revele essa autoridade dele de uma maneira especial e amorosa, como só Ele sabe fazer na minha vida e na sua. Meu querido, minha querida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio, autoridade sobre toda autoridade, e que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a consolação do Espírito Santo, aquele que é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, esteja sobre a sua vida essa semana, hoje, amanhã, depois de amanhã e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Boa semana. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como
sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você.